RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao nosso Recomeçar com Alma de 2025. Para todo o vasto auditório do RCA, os desejos de um bom ano, com muita saúde, muita paz, sabendo que somos nós que vamos fazer isto, que vamos construir individual e coletivamente. Hoje tenho aqui o prazer de ter aqui à minha frente, neste primeiro Recomeçar com Alma de 2025, Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, ao qual começo por desejar um excelente 2025, Marcos, para ti, para a tua família, para a Câmara de Comércio, para todo o comércio local da Ilha e dos Açores. Boa tarde e obrigado por teres aceitado o meu convite. Muito obrigado também pelo amável convite e, obviamente, retribuir também estes votos a ti diretamente e ao auditório, e parece-me que no momento difícil que vive a instituição Rádio Clube, não posso deixar de estender também esses votos à instituição, fazendo votos, digamos assim, de que esta situação passe rapidamente e que seja resolvida para bem desta instituição, que é uma instituição de referência na comunicação social, não terceirense, mas açoriana, e uma voz que faz falta dentro daquilo que tem que ser a pluralidade democrática e a isenção que é necessária e imperativa, diria, para que a sociedade açoriana e terceirense possam evoluir. Muito bem. Marcos, antes de entrarmos na instituição que tu presides, fala-nos um pouco sobre ti, sobre a tua filiação, onde é que nasceste, qual foi o teu percurso escolar, académico, por aí fora, até encontrares então esta instituição que já falaremos a seguir. Certo. Nasci em Angra, em 1971, pais terceirenses, angrenses, a família do meu pai das Cinco Ribeiras, uma família das Cinco Ribeiras, tradicional das Cinco Ribeiras. Fiz todo o meu percurso académico e de escola básica no antigo Liceu de Angra, Escola Padre Jerónimo de Andrade. Depois fui estudar para o continente, como grande parte dos meus colegas daquela altura e que optavam por seguir estudos. Fiz o curso de Educação Física em Leiria, no continente. Depois, mais tarde, casei, ou melhor, até casei casei quando completei os estudos. Depois ainda estive durante 2 anos a dar aulas no Colégio dos Jesuítas em Coimbra, enquanto a minha mulher terminava o curso de Medicina. Voltámos para a ilha, sempre foi essa a nossa... O que é que lecionavas nos Jesuítas? Educação Física, terei o curso de Educação Física. Okay. Depois voltámos os dois para a Ilha Terceira, sempre foi esse o nosso objetivo, contribuir com aquilo que fomos aprendendo e com aquilo que fomos conhecendo para a evolução da nossa sociedade. Comecei a dar aulas inicialmente na Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória. Ainda estive lá durante 2 anos, a viver no Porto Martins, no Porto de São Fernando. Mais tarde mudámos-nos para Angra. Também me mudei para a Escola Básica de Angra e em 2017 fundámos a primeira clínica. A minha mulher tirou Medicina e então fundámos a primeira clínica, a Clínica de Cardi Angra. Continuámos por cá, a minha mulher depois foi fazer a especialidade, mantive-me sempre por aqui. E em 2014, 2013 surge o primeiro momento em que me cruzo com a Câmara de Comércio.
a Câmara de Comércio, fui convidado na altura pelo então Presidente Sandro Paim para presidir a Comissão de Saúde da Câmara de Comércio. Lá estive durante 8 anos, sensivelmente, e em 2016, depois acabo... Portanto, não, em 2007, 8, exato. Entrei para a Comissão de Saúde, depois em 2016 acabo por sair, candidato-me naquela altura à Câmara Municipal de Angra e acabei por sair da Câmara de Comércio. Entretanto, fomos fundando e reabilitando outras empresas familiares e que tenho, e então em 2021, candidato-me a presidente da Câmara de Comércio. Fiz um primeiro mandato como presidente. Estávamos aqui na pandemia. A iniciar a pandemia. Okay. Em 2021, início de pandemia, candidato-me, fiz o primeiro mandato e encontro-me a cumprir o segundo mandato de 24 a 27, como presidente da Câmara de Comércio. Muito bem. Marcos, qual é, para quem como eu é leigo na matéria, qual é a principal missão da Câmara de Comércio e como é que ela beneficia os empresários locais? Bom, a principal missão da Câmara de Comércio é a defesa intransigente, tal como está escrito nos estatutos, ou transcrito nos estatutos, a defesa intransigente dos empresários das Ilhas de Terceira, Graciosa e São Jorge. No entanto, entendemos nós de que essa visão é uma visão demasiado redutora. A Câmara de Comércio tem 175 anos, ou 183 anos, agora também tenho que ser sincero, 183 anos. E a sociedade evoluiu imenso. Ter uma visão hoje em dia, passados todos estes anos e no século XXI, de que uma instituição como a Câmara de Comércio se pode cingir à defesa intransigente dos seus associados é redutor e levaria certamente a que as pessoas, inclusivamente os próprios comerciantes, se deixassem de rever na própria instituição. Assim entendemos que o papel da Câmara tinha que se abrir, tinha que ser um papel muito mais aberto, que fosse muito mais transversal a toda a sociedade e em que a própria sociedade se passasse a rever na instituição e não apenas a parte comercial. Tínhamos que passar a ser uma instituição com mais intervenção social, para além daquela que é a defesa intransigente e que ainda continua a ser o principal papel da Câmara de Comércio. Foi nesse sentido, por exemplo, que instituímos o Prémio José Inácio Cardoso, que é um prémio que, em parceria com a Caixa Económica de Angra do Heroísmo, atribui 2 cheques de 1.000 euros, um ao ensino superior e outro ao ensino técnico-profissional, e que pretende destacar, digamos assim, alunos que se tenham evidenciado nesses anos curriculares. Desta forma entendemos que o nosso papel social começaria a ser mais visto e mais reconhecido. Também entendemos que o nosso papel teria que ser mais interventivo do ponto de vista político e de político não partidário. E é importante, às vezes as pessoas fazem um pouco essa confusão daquilo, um preconceito de termo política. Não, a política é algo nobre, muito nobre, e que todos nos devemos envolver. As questões partidárias, infelizmente, acabam por muitas vezes abafar, diria assim, aquilo que é a essência da boa política e da política em si, mas entendemos que devíamos ter um papel político. E esse papel político tem a ver com as preocupações que, a nosso entender, assolam cada vez mais e com os problemas que assolam cada vez mais a sociedade açoriana.
seja ela desde o estado das finanças públicas regionais até à refundação da própria autonomia e daquilo que entendemos que deve ser a autonomia, e que entendemos nós que ela está bastante colocada em causa. Portanto, nesse sentido também temos manifestado publicamente com vários eventos e comunicados e apresentação de propostas claras a esses dois níveis, de forma a que também a própria sociedade e a classe política percebam que a Câmara de Comércio é uma instituição parceira do poder político, parceira das instituições regionais e que contribui de uma forma positiva para que a nossa realidade se altere. Portanto, eu diria que neste momento a Câmara de Comércio terá ou tem claramente dois grandes eixos de ação. Este eixo de ação mais específico, que tem a ver com a defesa intransigente dos seus associados, e depois também um papel de intervenção social mais alargada e, obviamente, de defesa da Ilha Terceira, Graciosa e São Jorge, naquilo que são as vertentes económicas, no turismo e etc., onde temos apresentado variedíssimas propostas. Portanto, de um modo geral, seria este o grande chapéu que envolve e que neste momento ao qual nós nos dedicamos mais. Bom, tu referiste aí 3 ilhas que estão abrangidas pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo. Pela lógica da tua resposta, então temos mais 2 câmaras aqui nos Açores que fazem, digamos, defesa às restantes ilhas. Por exemplo, eu estou-me a falar do caso, provavelmente, da Horta, e Ponta Delgada. Certo. Essa é uma questão pertinente. As câmaras de comércio, na realidade, mantêm estruturas de base bastante antiquadas, que vêm dos antigos distritos. E que levaram e levam a situações que historicamente os Açores acho que nunca ultrapassaram. Nesse sentido, posso dizer inclusivamente que a Câmara de Comércio recentemente alterou os seus estatutos no sentido de permitir que empresas de outras ilhas, que não apenas Graciosa e São Jorge, possam fazer parte daquilo que é a estrutura da Câmara de Comércio. E porquê? Porque temos vindo a desenvolver variadíssimas iniciativas em áreas diversas e começamos a ter empresas de outras ilhas, São Miguel, Pico, Faial, Flores, Santa Maria, que tinham interesse em beneficiar daquilo que são as ações que a Câmara de Comércio tem desenvolvido. Mas os estatutos eram estatutos fechados por questões históricas, por questões geográficas, e então entendemos que tínhamos que abrir esses estatutos e permitir a que qualquer empresa de qualquer ilha pudesse ser associada da Câmara de Comércio. Pronto. E nesse momento isso é uma realidade. Na verdade, qualquer empresa dos Açores pode fazer parte da Câmara de Comércio e beneficiar daquilo que é o trabalho que temos feito até este momento. Ok, muito bem. Marcos, outra questão. Eu antes de vir aqui para o estúdio, eu pensava, quando eu posso, eu dou aqui uma volta pela ilha de carro para desanuviar e para passear. Eu sou do tempo, e tu és também, do tempo no qual a base das lajes era uma América em ponto pequeno, não é? Nós aqui na ilha, já íamos para Lisboa, com as All-Star, com as Adidas, e o pessoal lá nem sequer sabia o que era, e nós já tínhamos os filmes americanos, os hambúrgueres, essa coisa toda. E eu lembro perfeitamente que eu sou dos biscoitos, ia para a praia, passava ali para a estrada 25 de Abril, aqui era aquelas casas todas cheias daqueles bidões a dizer querosene, aquelas banheiras americanas, aqueles grandes carrões, e aquilo era uma América em ponto pequeno. Agora, e isso já te passou por cabeça, não sei quantas vezes, tenho a certeza, o que é que se passa com a nossa cidade irmã, Praia de Vitória? A causa é só o abandono dos americanos da nossa base, ou existe algo por trás que faz com que a cidade da praia esteja ao abandono? Aquela Rua de Jesus está... Bom, eu diria, eu acho que devemos
Nós temos muito a tendência de, quando nos deparamos com um problema, de nos focarmos mais no problema do que propriamente na solução, e de nos focarmos muito nas razões pelas quais existe o problema e não encontrarmos as soluções. Eu não me parece de todo que o problema tenha sido a saída dos norte-americanos. O que me parece que é um grande problema é a nossa incapacidade, total incapacidade de arranjar soluções alternativas para aquilo que é o enorme potencial que os norte-americanos nos deixaram. É verdade que nos deixaram os problemas das contaminações, etc., mas lá estamos nós outra vez focados nos problemas e não nas soluções. E eu dou um exemplo muito prático. Os norte-americanos deixaram-nos 500 e qualquer coisa casas de uma construção absolutamente magnífica, que nós ao fim de 20 e poucos anos continuamos sem saber o que é que fazemos com elas. Deixaram-nos uma escola com uma estrutura absolutamente extraordinária que nós deixamos abandonar ao abandono e que não potenciamos. E ali, só naquele foco e naquela zona muito específica da praia, está um enorme potencial de desenvolvimento. Não só daquilo que poderia ser a resolução de muitos dos problemas de habitação que temos na Ilha Terceira e até nos Açores, mas até na utilização da própria infraestrutura como captação de investimento dentro, por exemplo, de um projeto que a Câmara de Comércio tem, da economia digital. E a economia digital é o futuro, ou um dos grandes futuros que existirá nos anos vindouros. E a verdade é que deixámos aquelas infraestruturas ao abandono, nunca conseguimos proceder à sua legalização devida, dotá-la de saneamento básico, devidamente ligada à rede portuguesa, e passados 20 e poucos anos deste downgrade, o chamado downgrade da base das lajes, continuamos focados nos problemas e não focados nas soluções. A praia, tal como Angra, porque Angra também sofreu com isso, a Ilha Terceira, diria assim, ainda não se conseguiu unir no sentido de olhar para aquele enorme potencial que ali está e utilizá-lo como forma de alavancar a economia da própria ilha. E a praia sofre, por questões puramente de proximidade geográfica, sofre mais desse mal, diria assim. Portanto, se me perguntas o que é que o futuro da economia, por exemplo, da Ilha Terceira deve ser, e obviamente da praia também, eu acho que existem claramente 3 eixos de atividade onde a economia deve alavancar. E elas devem ser a agroindústria, a economia digital e o turismo. E dentro da economia digital, aquela infraestrutura e toda aquela zona envolvente tem que ter um papel fulcral dentro daquilo que é o desenvolvimento da Ilha Terceira e do Concelho da Praia da Vitória. É nesse sentido também que a Câmara de Comércio apresentou e estamos a trabalhar em conjunto com o Governo num novo conceito para o Terceira Tech Island. O Terceira Tech Island eu diria que é uma boa ideia mal executada e que até aí acabou por prejudicar a própria cidade da praia, na medida em que utilizou aquilo que são infraestruturas, casas, lojas do centro histórico da cidade para alojar empresas de cariz tecnológico, mas que obviamente, tendo em conta o facto de serem empresas de economia digital, não têm, por exemplo, porta aberta ao público, têm os horários de funcionamento absolutamente desfasados da realidade diária da própria cidade, porque são pessoas que trabalham remotamente, portanto com horários de trabalho desfasados, muitas delas trabalham à noite, quando a economia da própria cidade funciona de dia, e levaram um inflacionamento
tão grande das rendas dos espaços comerciais da Praia da Vitória que inviabilizam que outros comércios se queiram estabelecer dentro da própria cidade. E isso tudo levou a que um problema que já existia ainda fosse agravado. Portanto, no nosso entender, claramente a Câmara de Comércio tem um papel também na ajuda e na reabilitação da cidade e do Conselho, e entendemos que essa nova roupagem, esse novo conceito que tem que ser dado àquele espaço irá indiscutivelmente alavancar a economia da praia. É um processo que estamos a começar, mas estou crente que se o Governo olhar com os devidos olhos para aquela infraestrutura e para o projeto, será, por exemplo, um excelente complemento àquilo que é o Terinove na Terra Chã. O Terinove tem um ecossistema que tem um determinado tempo de incubação em que as empresas podem lá estar, mas as empresas depois têm que migrar para um outro sítio qualquer, têm que sair daquele espaço. E este novo conceito de terceira Tech Island é um conceito que permitirá que as empresas possam migrar não só do Terinove, como da Startup Angra, ou até eventualmente do Praia Links, que tem que ser também recuperado. Marcos, preocupa-te esta questão para o comércio local desta entrada que já vem há uns anos para cá das grandes superfícies aqui para a terra, em termos de concorrência? Isso preocupa-te? Ou achas que há lugar para todos? Eu acho que há sempre fases de adaptação. A concorrência é algo que tem que existir, porque se não existir concorrência, garantidamente as coisas não vão funcionar. Temos que ser criativos. E não vejo isso como um problema. Se me colocares a questão também, que é um pouco ligada sempre à questão das grandes superfícies, do comércio digital e das compras online, que é algo também que impacta diretamente na economia e cada vez se vê mais compras online, bom, temos que continuar a ser criativos. Há programas lançados a nível digital de e-commerce para as empresas locais, e a própria empresa e os próprios estabelecimentos comerciais locais têm que aprender e começar a estar em plataformas e mais próximas dos seus clientes via comércio digital. Paralelamente, medidas como aquela que desenvolvemos com a Câmara de Angra, por exemplo, e também na Câmara da Praia, com dimensões completamente diferentes, mas que ajudam o comércio local com prémios na altura do Natal, no movimento, as feiras que vamos fazer Expo Praia este ano, ou as feiras de vinhos e outras que estamos a desenvolver diretamente com a Câmara de Comércio para a promoção da economia local, são iniciativas que temos que começar a trabalhar ou começar ou não, continuar, porque já, na realidade elas já estão em desenvolvimento, e eventualmente adensar mais, fazer, não só aprofundar as próprias iniciativas, como criar outras, de forma a que as pessoas se revejam no mercado local. Mais uma vez, não creio que nos devamos focar no problema, mas sim nas soluções para esse problema. E as soluções existem, obviamente. Agora há um novo mindset que tem que ser interiorizado por todos, de forma a que as pessoas, quem compra, o cliente, porque no fundo o cliente tem sempre razão, e se procuras outras alternativas é porque as atuais não estão aí ao encontro das suas necessidades. Portanto, fazer com que o cliente se reveja no nosso produto, se reveja no comércio local, se reveja no atendimento personalizado que tem, na facilidade que tem de aceder a esse mesmo comércio, e poder a partir daí retornar as compras nesse comércio. Portanto, há toda uma modernização e um processo de modernização que tem que ser implementado e que achamos que é da mais elementar importância. Claro que sim. É a partir destas grandes crises que de facto se desenvolve a criatividade
criatividade de tudo que tu estás aí a falar. Imagina agora que eu gostaria ou desejava abrir uma loja qualquer de comércio, de roupa, de tecidos, uma sapataria qualquer. Que principais obstáculos eu vou ter pela frente e até que medida a Câmara de Comércio e Indústria de Angra me vai facilitar em todo esse processo, em toda essa papelada que muitos se queixam. Estou a pagar isto, estou a pagar aquilo, não sei o quê. E só para implementar um novo negócio, em que medida, portanto, eu vou ter com vocês, e em que medida vocês me podem apoiar na implementação de um negócio que eu tenho já há anos. Eu diria, ok, então vamos colocar as coisas assim. Vais abrir um negócio. Qual é o primeiro obstáculo? És tu. Ok? E esse é o maior problema das pessoas. O maior obstáculo não é a Câmara de Comércio, não é a legislação, não são os apoios. O maior obstáculo é o próprio empresário. Então, porque ser empresário exige uma enorme resiliência. Não é qualquer um. Eu tinha um funcionário meu que me dizia esta frase absolutamente magnífica e que reflete bem um pouco isto, que é todos são para o negócio, mas o negócio não é para todos. Portanto, isto porquê? Porque efetivamente a mentalidade, não basta querer abrir um negócio, não basta querer ter uma empresa. É preciso uma resiliência, um espírito combativo, uma determinação, e uso o termo resiliência porque é aquele que está mais na moda neste momento, para ser empresário. Nós não nos podemos esquecer que o Estado, não é? O Estado está na caixa registradora connosco, não é? Quando estamos sentados à caixa registradora, ao nosso lado está o Estado. Pronto, com todas as burocracias. Mas a verdade é que está para todos, não está só para alguns. E porquê é que uns têm sucesso e outros não? Uns têm sucesso e outros não, não é por causa da presença da Câmara de Comércio, nem é tão pouco pela presença do Governo ou dos apoios que o Governo dá ou não dá. Eles têm sucesso porque aquela pessoa tem a resiliência, tem a capacidade de não cair no primeiro dia. Eu digo por experiência própria, quer dizer, eu ao longo destes anos e das várias empresas que fui abrindo, muita vez me deitei arrependidíssimo de me ter metido naquilo. Mas no outro dia de manhã levantava-me já com 10 soluções para o problema que me tinha deparado no dia anterior, e durante a noite a cabeça não parava e já ia à procura da solução e fui até transformar negócios difíceis e complexos e a resolução de problemas em algo que fosse um sucesso. E depois, à medida que vamos andando como empresários, vamos percebendo uma coisa, que é, não são os problemas que vão diminuindo, porque os problemas têm sempre todos os problemas têm o mesmo nível de dificuldade, um nível de dificuldade semelhante. O que vai levando ao sucesso do próprio empresário é a sua capacidade de lidar com os problemas. E não é o do problema que vai diminuindo. Nós vamos criando mecanismos de resolução desses problemas que vão levando ao sucesso. Portanto, quando me perguntas o que é que a Câmara de Comércio pode fazer, pode fazer o que faz pelos outros. Responder a perguntas, ajudar, dar indicações de onde é que se pode ir buscar financiamento, onde é que de que forma é que pode ser mais ou menos objetivo, indicar onde é que pode ir buscar ajuda, porque há questões técnicas que são necessárias de ir buscar ajuda, mas depois há coisas que a Câmara de Comércio não pode fazer. E isso só o empresário é que pode. E nesse caso, colocando a coisa, só tu é que podes resolver os teus problemas. E só tu é que podes
saber até que ponto é que queres aquele negócio, até que ponto é que estás disposto a dedicar de muito na tua vida para teres aquele negócio. Gerir pessoas é extremamente complexo. É mais complexo gerir recursos humanos do que gerir dinheiro ou projetos, e é para isso que todos temos que estar preparados. Portanto, há uma cultura, infelizmente, na nossa sociedade de alguma punição ao empresário que falha. Mas o sucesso não é mais do que a ida de insucesso em insucesso até atingir o próprio sucesso. Portanto, e se o empresário cair, todos nós temos uma responsabilidade social de levantar e ajudar a levantar aquele empresário, e não de andar na praça pública a falar mal, que faliu ou não faliu, etc. Porque atrás daquele empresário que vai falir tem 5, 6, 7, 8, 10 famílias, são 50, 60 pessoas que dependem diretamente dali. Portanto, há uma responsabilidade social que todos nós temos para com os empresários. E os empresários, obviamente, para com a sociedade. De criação de riqueza, de gerar riqueza para a sociedade. Mas isso, mais uma vez, depende da tua vontade de seres empresário, da tua resiliência, da tua tenacidade, no fundo. Sabes que ao longo destes anos eu tive vários amigos que abriram negócios e pouco tempo depois iam à falência. Porque, e este debati isso com eles, porque aquele dinheiro que está na gaveta não é lucro. Aquilo, e via pessoal, já vais lá tu viajar, já vais comprar carro novo, não sei o quê. Quer dizer, nós temos essa mentalidadezinha que lá está, Marcos, como tu falavas, a tal resiliência, o saber esperar, o cimentar bem o negócio, para só depois então fazermos os tais. Mas essa questão é uma questão interessante que tem muito a ver também com aquilo que é o desconhecimento da realidade. Por vezes pessoas entram no mundo empresarial através de uma avaliação extremamente superficial daquilo que é a realidade de ser-se empresário. Então, um empresário, só porque aquele empresário tem uma empresa de sucesso, já tem um carro, já tem isto, já tem aquilo, eu também quero, também consigo. Primeira coisa que é importante percebermos: há bons empresários e há maus empresários, como há bons professores e maus professores, como há bons médicos e maus médicos, como há bons enfermeiros e maus enfermeiros, há bom de tudo e mau de tudo em todo o lado. E os maus exemplos não devem ser seguidos. Pronto. Depois, uma segunda questão, que é a cultura do sucesso. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa que vai à falência uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o facto de sistematicamente o empresário e o empreendedor se levantar e ir segunda vez a um novo negócio e aprender com o erro do primeiro e conseguir ir à segunda ou à terceira ter sucesso é algo que é extremamente valorizado nos Estados Unidos. Por exemplo, enquanto que nos Açores, ou em Portugal, ou na cultura quase europeia, é altamente penalizador, quase como se de um fardo o empresário levasse às costas por ter falido um negócio, ou por não ter conseguido que o seu negócio fosse avante. Mas isso resulta de um processo de aprendizagem. Agora, a sociedade tem, como te dizia, essa responsabilidade de apoiar essa pessoa, não só a família, como os vizinhos, como a comunidade que envolve a mercearia de freguesia, que passa um tempo difícil e que ele precisa de apoio e que é importante para fixar pessoas, até à loja que está na cidade ou até o e-commerce de alguém que vive na freguesia e que faz vendas online. Todos precisamos dessa conjuntura, desse apoio, e depois o processo é um processo de aprendizagem, de como também se pode ser empresário e até que ponto é que eu posso ter um carro na empresa ou não posso ter um carro na empresa, até que ponto é que tiro ou não tiro, e depois a cultura, que é algo que por vezes falha, que é a cultura económica de quem tem um negócio, não é? Aprender a perceber o que é lucro e o que é encaixe financeiro, e o que é receita bruta. Porque às vezes vemos
com muito dinheiro, e quem está a começar às vezes recebe um bom subsídio, porque o governo apoia bem, recebe apoios da banca bem, e o dinheiro entra todo na conta ali ao mesmo tempo, e há ali uma grande massa financeira, mas aquela massa financeira, muito provavelmente, 90% ou mais dela já está comprometida, e não é lucro, é investimento. E as pessoas têm que aprender a gerir isso, e o empresário tem que aprender a gerir isso. Também nessa área, a Câmara de Comércio também faz formação e ajuda os empresários nessa área, mas é um processo de aprendizagem acima de tudo, porque temos que perceber uma coisa também, que é, muitas vezes, o comércio e o comerciante e o empresário têm o seu negócio, mas têm a sua casa dada como garantia. E a verdade é que o funcionário chega ao fim do dia, vai embora, se perder o emprego, vai para o fundo de desemprego, mas se a empresa falir, o empreendedor, o empresário, não só vai perder a sua fonte de rendimento, como em última instância, se aquilo correr muito mal, pode perder a casa e pode perder os seus bens. E acho que não há essa noção, olhamos muitas vezes do ponto de vista da sociedade, o empresário é rico. Não, o empresário tem muitas dificuldades em honra os compromissos todos com os seus funcionários, e chegando ao fim do mês, fica com o que resta. Depois de pagar os salários todos, depois de pagar a fornecedores, se só restar 500, só fica com 500. Se só restar 200, só fica com 200. Se restar 2.000, vai ter que guardar algum desses 2.000 para ficar com um fundo de maneio e só vai gerir o que resta. Portanto, nem tudo o que luz é ouro, não é? E a vida fácil não é efetivamente fácil do empresário. É um desafio que é muito interessante para quem tem esse bichinho e para quem gosta de estar sempre com ideias novas e de fazer algo novo. Tu és uma pessoa que tens que estar por via da tua função de presidente, tens que ser uma pessoa sempre informada. Preocupa-te a conjuntura atual mundial? Estou aqui a falar das guerras do outro lado do mundo, das inflações. Isto preocupa-te no sentido de procurares, lá está, e tu dizes muito bem, nós muitas vezes, mesmo de gerenses, nos perdemos muito ao problema e esquecemos de nos focar mais na solução, e isso é uma excelente mensagem para este ano que agora inicia. Vamos nos focar mais nas soluções, e os problemas surgem porque a gente temos que nos tornar mais criativos, temos que pôr a massa cinzenta a trabalhar. Preocupa-te isto de modo a que tentes arranjar aqui um travão que minimize ao máximo o impacto do que vem de fora para dentro, esta conjuntura atual? Bom, a conjuntura de 25 eu acho que ainda está envolta em grande incerteza. Está envolta em grande incerteza a vários níveis. Do ponto de vista político, as guerras e os conflitos mundiais que proliferam, não só ao nível daquilo que é a guerra na Ucrânia e Israel e todo aquele problema mais próximo da Europa, mas também na Ásia, com o tema de Taiwan. Portanto, há uma nova realidade política que surge e que é bem patente com a eleição de Trump nos Estados Unidos, e que ainda não sabemos exatamente o que é que vai ser do ponto de vista da economia mundial. Bom, no entanto, entendo que também essa realidade será garantidamente uma fonte de novas oportunidades. Vamos ter problemas, sim, provavelmente iremos ter, mas também não nos podemos esquecer que as taxas de juros vão descer significativamente, e têm vindo a descer, e numa altura em que e isso vai dar uma outra liquidez às empresas e às famílias,
Vamos ver como corre a inflação ao longo deste ano, mas a tendência não tem sido má. Portanto, eu devo dizer que, do ponto de vista económico, ainda é muito cedo, estamos a começar 25, mas olho, do ponto de vista empresarial, com uma boa expectativa para 25. Olho com uma boa expectativa para 25. Que poderá ser melhorada ou não, ou que melhor, poderá ser melhorada se estes vários conflitos mundiais tiverem desenlaces favoráveis. Ou não. E digo porquê ou não. A resolução da guerra na Ucrânia, por incrível que possa parecer, poderá trazer grandes desafios, ou trará garantidamente grandes desafios à Europa, que se prendem com a reconstrução da Ucrânia. E a reconstrução da Ucrânia irá garantidamente absorver enormes recursos financeiros da União Europeia que não estarão tão disponíveis para os Açores. A nova política de financiamento europeu, mais centralizada nos Estados e menos centralizada nas regiões, também levanta um enorme desafio para as regiões. A Europa entende, e não vou discutir se bem se mal, provavelmente em alguns casos bem, noutros mal, que a gestão dos fundos europeus não deve ser feita como era feita até agora a nível regional, mas deve ser centralizado no Estado, e o Estado depois é que faz essa distribuição. Levanta para os Açores enormes desafios, mas a verdade também é que nós, ao longo de todos estes anos, beneficiamos de um enorme volume e um enorme envelope financeiro, e na realidade não conseguimos descolar da cauda da Europa nos indicadores económicos todos. Portanto, não é claramente o dinheiro que nos resolve o problema. É costume dizer-se que se atirar dinheiro para cima de um problema vai desaparecer uma coisa, e não é o problema. Portanto, essa é uma questão que nos leva a todos, que nos tem que levar a refletir. Portanto, é demasiado cedo para fazermos estas análises. Provavelmente dentro de 3 meses, se estivéssemos aqui a conversar, poderíamos ter alguma coisa mais concreta, mas a expectativa que tenho é que o ano de 25 venha a ser bom para as empresas e para a economia açoriana. Tenha depois, obviamente, o governo, as políticas certas e a capacidade financeira de cumprir com os empresários, e julgo que podemos ter um ano de 25 bastante interessante. Portanto, por aquilo que acabaste de dizer, capacidade de adaptação, resiliência, paciência e aquilo que tu emitiste, otimismo para este princípio de 2025, é o que se quer e é o que se espera. Marcos, o tempo voa. Eu estava aqui hipnotizado, eu estava a ouvir as tuas palavras, mas eu olhei ali para o timer e disse, Marcos, antena tua, para tu dares aqui uma palavra, o que te vai na alma, aqui para esse pessoal que está aqui a trabalhar dia e noite no comércio, e que esperemos que consigam se ingrar nas suas vidas, que também a nossa cidade da Praia também consiga chegar lá. Que palavra que tens para estes nossos ouvintes que estão hoje, nesta tarde de domingo, a nos ouvir? O que é que te apraz dizer para finalizarmos esta nossa conversa? Olha, diria que este ano, e pegando um pouco neste final de conversa, diria que tenho uma forte expectativa positiva em relação a este ano de 25, e estou convencido que a vida das pessoas irá melhorar. Quero acreditar que sim, mesmo apesar desta incerteza internacional que temos. Julgo que neste panorama também, falando do ponto de vista regional, me parece que a Terceira tem que estar cada vez mais unida entre os dois concelhos, Angra e Praia, de forma a que consigamos
potenciar aquilo que são os elementos de desenvolvimento da Ilha Terceira, nomeadamente as infraestruturas básicas, questão do Concelho da Praia, e falo do aeroporto e do Porto da Praia. Conseguindo, e depois, se me permites, uma nota que é, e que eu gosto, e tenho referido isso sempre, cada vez mais, que é: as pessoas não esperem que seja o governo a alavancar a economia regional. A única fonte capaz de criar riqueza para a Ilha Terceira é a iniciativa privada. É assim na economia, não é só para a Ilha Terceira, é no mundo inteiro. Portanto, se conseguirmos ter uma iniciativa privada mais robusta, mais capitalizada, financeiramente mais sólida, estou certo que também conseguiremos criar mais riqueza, pagar melhores salários, e que isso qualquer empresário deseja, e fazer crescer as suas empresas e, como tal, a economia, não só da Terceira, mas também da Graciosa e São Jorge. E não posso deixar de referir sempre a essas duas ilhas que por vezes esquecemos, e não podemos esquecer, porque a Ilha Terceira tem uma responsabilidade enorme para com essas duas ilhas, na ajuda daquilo que é alguma falta de massa crítica que essas ilhas têm. E se a Terceira se queixa de ter massa crítica, as ilhas mais pequenas muito mais dificuldade têm, obviamente, pela falta de população que têm, mas diria que é com grande esperança que olho para 25 e também para esta relação que tem que existir dentro da ilha, e também com as ilhas de Graciosa e São Jorge, no sentido de fazermos crescer a nossa economia e de fazermos evoluir a nossa sociedade num ano que será de autárquicas, e isto também é importante, e perceber até que ponto é que os novos candidatos também trazem soluções para a realidade das nossas ilhas, e isso também é muito importante. Muito bem. Eu vou adaptar a tua linguagem empresarial para os votos de Ano Novo. Muita gente tem essa tendência a dizer que o Ano Novo nos traga isto ou aquilo. E costumo dizer aos meus amigos: o Ano Novo não nos trará nada, somos nós que temos que lutar por isso, não é? Sem dúvida. Bem. Que o novo ano nos traga paz. Se eu sou uma pessoa rancorosa, não vai ser por aí. Que traga saúde, se eu passo o dia na taberna ou a comer, porque eu gosto também de comer bastante bem, aquela coisa, sou de Xeirense, sou dos biscoitos. Portanto, somos nós que temos que fazer por isso. Marcos, para ti, para a Câmara de Comércio, para a tua família, para a população terceirense e açoriana em geral, um excelente ano de 2025, e que todos nós juntos, como tu dizes bem, que nos unamos cada vez mais para, de facto, e isto não é uma utopia, se nós nos unirmos e quisermos construirmos um futuro melhor, incluindo, claro, as nossas empresas, os nossos negócios locais, com todos juntos, e queria também aproveitar para te agradecer novamente teres aceitado este convite para estares aqui no primeiro programa Recomeçar com Alma de 2025. Foi um prazer ter-te aqui no estúdio 3 do Rádio Clube de Angra. Mais uma vez para ti, para todos, muita paz, um excelente ano e um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra para mim. Igualmente. Muito obrigado. Um abraço. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.